Jesus está entre nós, com certeza. E eu agradeço aos trabalhadores encarnados e desencarnados pela oportunidade que me deram de trabalhar com vocês na manhã de hoje. Que seja possível contar com a presença do meu mentor Erasmo Gugel, que ele possa me utilizar como instrumento mediúnico, realizando o seu trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus. O tema que nós trouxemos hoje foi a verdadeira morada. Nós iniciamos o Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, crê também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Vou preparar o lugar. No livro O Evangelho Pede Licença, Paulo Alves Godoy nos informa que esta promessa de Jesus foi proferida no Sermão do Cenáculo. Nós vamos nos recordar que isso aconteceu em meados da Páscoa, pouco antes da crucificação de Jesus. Portanto, ele queria tranquilizar seus discípulos. Não é uma mensagem proferida à coletividade, mas apenas aos 12 discípulos, para que eles soubessem que Jesus se afastaria deles, mas seria momentaneamente, porque ele já tinha tudo preparado. Então, Paulo Alves Godoy nos lembra também de que os apóstolos, eles já eram espíritos com apreciável grau de instrução, que já estavam com a sua evolução ultrapassada da faixa evolutiva aqui da Terra. Espíritos completamente diferentes daqueles que habitavam a Terra. Mas, decorrente da missão estabelecida ao lado de Jesus, como assessores do Mestre, eles deveriam retornar aos seus mundos de origem muito mais evoluídos ainda, já então comportando uma condição que era mais condizente a tudo que eles fizeram ao lado de Jesus. As muitas moradas da casa do Pai trazem a comprovação dos mundos, da pluralidade dos mundos que são habitados. Nós nos recordaremos também de um trecho em que Emmanuel explica que humildade é o reconhecimento de nossa pequenez diante do universo. Portanto, o espírita, o cristão, ele deve sim ter conhecimento dos diferentes mundos e das diferentes possibilidades de habitação nestes mundos diversos, para que nós não sejamos então arrogantes, pretensiosos, acreditamos que somos superiores a qualquer tipo de vida, seja ela animal, seja ela mineral, vegetal, sabendo que existem seres muito mais evoluídos do que nós e que existem tantos e tantos mundos no universo, nós nos tornamos um pouco mais humildes sim. Utilizando o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 3, Kardec nos explica que a casa do Pai, portanto, é o universo. E as diferentes moradas são todos os mundos que são apropriados à condição destes habitantes. São diferentes por conta da diferença destes habitantes, do adiantamento de cada um deles. Mas também pode ser interpretado pelo estado de felicidade dos espíritos, conforme são mais ou menos puros e libertos da matéria. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos duas classificações. Uma que é bem resumida, dividida em 3 classes. Os mundos inferiores, que é onde existe apenas a vida material, existência material, as paixões reinam e a vida moral quase não existe. Nos mundos intermediários existe o predomínio do bem e do mal. Vai variar dependendo do adiantamento dos seus habitantes. E nos mundos mais avançados, a vida é toda espiritual.
Kardec ainda nos explica que um espírito, ele não permanece ligado a um mundo indefinidamente. Conforme ele progride, ele avança, ele passa para outro mundo mais elevado e vai fazer isso progressivamente até chegar ao estado de espírito puro. Um exemplo muito comum de ouvirmos e fácil de entender é quando nós utilizamos a escola. Então o aluno entra na primeira série e vai passando, vai aprendendo e vai mudando de classe. Primeira série, segunda série. Chega no terceiro colegial, ele já aprendeu bastante coisas, mas ele ainda precisa aprender mais, ele pode aprender mais. Ele vai fazer um curso numa faculdade. Da mesma maneira nós, conforme aprendemos, vamos modificando os mundos. E se estamos no mundo de expiações e provas como a Terra, aprendendo tudo que este mundo pode nos oferecer, nós não precisaremos ir para outro da mesma escala. Passaremos então para o mundo regenerador. Qual é a recompensa? É passar para um mundo mais elevado. Qual é o castigo? O castigo é prolongar a permanência no mundo infeliz ou ser relegado a um mundo mais infeliz por se obstinar no mal. Espíritos que são refratários ao progresso que poderiam alcançar no mundo, então ele não quis avançar, ele se recusou a avançar. Ele será relegado a um mundo que é condizente ao seu estado. Isso tudo então porque ele se recusou a aproveitar tudo que poderia aprender para se elevar. Nós também podemos utilizar o livro O Evangelho segundo João, de Dr. Nelson Lobo de Barros. É excelente. Ele utiliza todo o Evangelho de João e explica de maneira minuciosa, de fácil compreensão. Ele vai utilizar a classificação que existe no Evangelho segundo o Espiritismo, porém mais simplificada. Então, são 5 classes. Os mundos primitivos, onde ocorrem as primeiras reencarnações da alma humana, é onde o espírito inicia o seu processo evolutivo. Depois, no mundo de expiações e provas, como a Terra, que são planetas de exílio, de reajuste, onde ninguém será completamente feliz, porque visualiza a felicidade apenas nas coisas materiais que são perecíveis, transitórias e enganosas. Os mundos regeneradores é um próximo passo para nós, se Deus quiser. Mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm que expiar adquirem forças novas. Aquele que se arrepende encontra paz e descanso para se purificar. Os mundos, felizes, onde o bem predomina de forma absoluta, e os mundos celestes ou divinos são mundos de luz, morada de espíritos superiores. Portanto, nós temos aí a classificação neste livro, mas mais resumida. E eles ainda dizem que existem muitos e muitos mundos que são apropriados a espíritos que não precisam mais reencarnar, porque já adquiriram toda a sua evolução. Dr. Nelson Lobo explica que a Terra não pode ser considerada o único mundo habitado. Existe vida em toda parte. Tudo isso vai ser regido por uma harmonia, por uma perfeição, por um planejamento que é repleto de equilíbrio, que é repleto de bondade e de justiça por parte de Deus. Portanto, quando nós falamos de planejamento, nós nos lembraremos do planejamento que muitos espíritos precisam fazer para reencarnar. E estes espíritos que estão no mundo espiritual, eles podem participar do planejamento reencarnatório quando eles têm consciência das suas necessidades evolutivas, dos seus equívocos enquanto estavam encarnados, de tudo que eles precisam fazer para se harmonizarem com outros seres, resgatando débitos.
Estes seres, então, participarão do processo reencarnatório no mundo espiritual. Nós utilizaremos o livro Viver em Plenitude, de Richard Simonetti, também muito fácil, gostoso de ler. Ele explica que, para o planejamento reencarnatório, existem vários fatores que devem ser observados pelo espírito reencarnante. Então, estamos no mundo espiritual e nos envolvemos com diversas pessoas para tratarmos do nosso reencarne. A família é fator imprescindível na organização, no planejamento, onde os seres vão se envolver e estes seres podem estar ligados por vidas passadas, por um passado longínquo. Isso tudo, este envolvimento pode estar ligado de boas ou de más ações, de afetividade ou de desentendimento. O objetivo de unir novamente essas pessoas é para consolidar afeições e eliminar aversões. Portanto, todos se unem e formalizam o planejamento, onde vão saber se quem será avô, quem será neto, tio e sobrinho, irmãos, cônjuges, ou até mesmo quando nascerão em famílias próximas. A gente estava conversando e eu me lembrei disso. Famílias próximas, para que estes seres possam estar ligados por laços de amizade. Então, até isso é estabelecido. As uniões próximas, todas já foram formalizadas no mundo espiritual. Mas também a posição social. Lembrando que as classes sociais podem ser divididas em 5. Rico, média alta, média, pobre e miserável. Todas as classes sociais oferecem estágios oportunos de aprendizado. Todas terão facilidades e dificuldades que vão agir como desafios em nossas vidas. Tudo isso quando o espírito aproveita sem reclamar, ele vai ter o pleno aproveitamento da sua reencarnação para a sua edificação. Então, vamos nos lembrar que muitas e muitas vezes nós vemos na televisão o rico mesmo. E nós ficamos nos questionando, essa pessoa não sofre, porque ela tem tudo, não é? Ela tem tudo o que o dinheiro pode comprar. Mas e o que o dinheiro não pode comprar? Muitas vezes ela não tem nada. Então, para ela é um sofrimento. Ela tem facilitações materiais, mas ela tem dificuldades morais, espirituais. De outro lado, os miseráveis, que não têm nenhum tipo de bem material, mas podem ter muito a acrescentar em termos de sabedoria, sentimentos, virtudes. Então, nós sempre teremos a aprender uns com os outros, todos nós teremos facilitações e dificuldades, para que possamos aproveitar integralmente a fase reencarnatória. Profissão também será escolhida pelo reencarnante, porque a profissão vai colocar esta pessoa em direta ligação com vários grupos de outros seres. Além de escolher a profissão, o corpo físico também será formado perfeitamente para esta atividade que ele deve realizar. Então vamos pensar na aeromoça. Elas têm a altura específica, o corpo bem trabalhado, elas têm que ser belas, cativantes. A modelo também. O jogador de vôlei também tem uma altura adequada. Então, todos que escolhem a sua profissão também terão que observar o corpo físico. Cantor, não esqueça de falar do cantor. O cantor vai ter cordas vocais, laringe, pulmões e também caixa torácica totalmente estruturados para que a sua tarefa seja bem desempenhada. Se não tiver o corpo físico adequado, ele sabe que precisa desempenhar, mas ele não vai conseguir. Não vou eu tentar cantar aqui para vocês, porque com certeza não vai funcionar. Mas para desempenhar a fisioterapia, essas mãos com dedos longos são maravilhosas.
Então, com certeza, isso acontece mesmo. Mas, de tudo isso, nós podemos dizer ainda das deficiências físicas. As pessoas que têm consciência das suas necessidades e dificuldades também podem solicitar os defeitos físicos. Defeitos físicos nós podemos pensar desde uma insuficiência cardíaca até um problema motor gravíssimo, uma amputação de membros, uma paralisia cerebral. Nós temos pacientes que nunca saíram da cama, mas então, como dissemos, pode ser uma deficiência pequena. Um dia desses eu conversei com uma moça e eu me impressionei pelo caso dela, porque ela teve no trabalho um acidente que danificou completamente o dedo indicador. Isso fez com que ela encontrasse um emprego no aeroporto. E não, é incrível como tudo está em perfeita harmonia para que realmente se desenrole a nosso favor, para que nós estejamos nos locais certos, para entrar em contato com as pessoas certas. Então, como eu disse anteriormente, vai escolher as deficiências físicas que são adequadas para inibir tendências inferiores e para buscar valores espirituais. Richard Simonetti informa que dor e sofrimento neste mundo nos revelam o anseio de Deus. Tudo na vida é perfeito, nós estamos no local exato onde deveríamos estar. Quando nós escolhemos a profissão, o corpo físico, automaticamente já abre outro leque das pessoas que nós entraremos em contato. Como fisioterapeuta, a gente também já falou muito sobre isso, né? Eu consegui aprender com os pacientes tanta coisa. Eu falo que eu me tornei uma pessoa melhor a partir dos meus pacientes. Foi quando eu realmente percebi a minha modificação. E quantas pessoas eu encontrei, quantos amigos eu fiz a partir desta profissão. Então, todos estes valores que já são estruturados a partir de um plano, essas possibilidades de evolução que nós temos a partir de um plano. Quando nós estudamos o livro O Espiritismo Aplicado, de Eliseu Rigonati, ele informa que nós não devemos nos iludir quanto à situação que nós teremos após o nosso desencarno. Então, nós falamos que do plano reencarnatório nós viveremos todas essas possibilidades enquanto encarnados, mas um dia chegará o momento de retornar para a pátria espiritual. E nós poderemos pensar, eu fui uma pessoa tão boa, legal mesmo com todo mundo, é natural que eu vá para um paraíso de ociosidade. Certo isso? Mas eu cometi erros terríveis. Então, naturalmente, coitada de mim, vou para um inferno de penas eternas. Isso está certo? Deus não age dessa forma. Sempre nos permite recomeçar, avançar, reparar erros, evoluir. Nós dizemos que a verdadeira morada é o mundo espiritual, sim. Porque quando nós estamos encarnados, nós estamos fascinados pela matéria, nós estamos presos no corpo físico que entorpecem as nossas sensações mais profundas. Nós não temos acesso a todas as informações, nem mesmo sabemos nos reconhecer completamente. Nós não temos conhecimento do que nós vivenciamos, dos conhecimentos que temos. Quantas e quantas vezes nos livros de Emmanuel nós não lemos que muitas vezes a pessoa é dotada de vários conhecimentos intelectuais, mas para desempenhar adequadamente esta vida, ele é analfabeto, ele não estudou, ele não aprendeu. É a pessoa sábia, no fundo ela sabe, mas ela não sabe nem passar nada. Então, no corpo físico, muitas e muitas coisas são apagadas para que possamos desenvolver aquela vida. Quando nós chegamos no mundo espiritual, fora deste corpo físico, nós relembramos tudo. Nós temos acesso a todas as nossas virtudes, os nossos conhecimentos, as pessoas que ferimos, os nossos amores, tudo volta para nós. Portanto, mundo espiritual é a nossa verdadeira
bem-aventurado. Quando um ser desencarna, não necessariamente ele fica no umbral peregrinando por séculos. Isso não é para todos. Muitos desencarnam e recebem amigos e familiares que levam esta pessoa para a colônia espiritual apropriada para ela. Lá, o mentor sábio vai orientá-lo a programar a sua nova vida, nova forma de ver no mundo espiritual, porque estávamos acostumados aqui com a nossa vida de encarnar. No mundo espiritual, a vida continua com aprendizado, com estudo, com progresso. No mundo espiritual, nesta colônia, sob a orientação do mentor, o espírito programa sua futura reencarnação, estuda e trabalha. Então, Eliseu Fibonacci nos fala sobre a morada dos desencarnados, que são as colônias espirituais, que não podem ser visualizadas por nós por conta da nossa limitação material. Estas colônias estão vinculadas ao mundo material ao qual o espírito pertence. A Terra possui um imenso número de colônias espirituais. São colônias que circundam a Terra como grandes cidades e podem ser divididas em 3 classes. Então nós temos a primeira, que é a zona purgatorial ou umbral, e aí sim, é uma região de trevas e sofrimentos. Vão para lá os espíritos que não fizeram bom uso da sua reencarnação. E como Jesus diz nas suas parábolas, entre choro e ranger de dentes, ele purga os erros que foram cometidos, até manifestar o interesse de corrigi-los. Existem as colônias correcionais. Estas colônias são como cidades organizadas. E estas grandes cidades recebem os espíritos que vão rememorar a sua reencarnação anterior, a sua última reencarnação, e vão aguardar o dia de reencarnar. Então, a pessoa fica nesta colônia, amparada por supervisores espirituais competentes, e ela vai estudar, ela vai realizar trabalhos edificantes, e ela vai preparar o planejamento reencarnatório para retornar, então, ao planeta Terra. Nós também podemos falar das colônias de elevação, que são moradas de espíritos que tiveram toda a perfeição moral que a Terra poderia oferecer. Então, são espíritos em estágios preparatórios para que possam ir para mundos mais elevados, ou então para que possam reencarnar na Terra em missões de grande alcance social para o bem de toda a humanidade. Como eu já falei, existem mundos para espíritos que não precisam mais reencarnar porque já evoluíram demais. E disso tudo nós nos questionamos quanto tempo nós passamos nas colônias, e será muito variável dependendo da evolução de cada um de nós. Existem as reencarnações rápidas, que é logo após a última reencarnação. O espírito fica pouquíssimo tempo na colônia. Isso porque ele não cumpriu com todos os deveres que ele tinha para cumprir na última reencarnação dele. Ele deixou muita coisa por fazer, e ele sabe que apenas quando ele fizer todas essas coisas, ele vai se adiantar e também vai adquirir tranquilidade de consciência. Mas também pode ser porque o grupo de espíritos ao qual ele está ligado, todos eles estão reencarnados, ainda estão reencarnados. E ele precisa reencarnar logo para ficar junto com todos estes espíritos. Então vamos usar um exemplo simples. Vamos dizer que a minha avó desencarnou e ela está nesta situação onde precisa reencarnar para fazer parte deste mesmo grupo de espíritos. Estão todos reencarnados. Ela pode renascer como minha filha. Então, será avó e neta de si mesma. Segundo Erasmo, isso acontece com muita frequência, porque é rápido este processo. Então, ela desencarna como vó e já reencarna como filha. Ficou claro? Rápido.
Ela, desta maneira, ficará ligada aos mesmos seres, porque estará na mesma família. Na mesma família. Os reencarnes podem ser demorados. É quando existe um longo intervalo entre as reencarnações. Isso vai acontecer por 3 fatores. Porque o espírito cumpriu todos os seus deveres. Ele não deixou nada ou quase nada por fazer. Também porque ele está no mundo espiritual esperando o grupo todo. Todos estão reencarnados. Então ele fica lá esperando um por um subir. Um por um, desencarnou. E ele está lá esperando. Então ele fica aguardando o grupo inteiro para que eles possam fazer o planejamento reencarnatório e assumir novos compromissos entre todos eles. Mas também pode acontecer por conta de estudos prolongados que este espírito está fazendo. Então está no mundo espiritual, aprendendo coisas que são importantes para a evolução dele e fica dezenas, centenas de anos em aprendizado. Os reencarnes podem ser difíceis quando o espírito não valorizou a sua reencarnação ou então contribuiu para destruir a reencarnação de uma outra pessoa. Neste caso, vai ter que trabalhar arduamente por longo período, podendo chegar a séculos, para ter uma nova oportunidade de reencarnar, para valorizar o corpo como instrumento de trabalho na Terra. Reencarnes compulsórios. Nós escutamos muito reencarnações compulsórias. Elas acontecem quando o espírito deseja fugir da reencarnação. Grande devedor, ele não quer reencarnar por ignorância ou por comodismo, mas isso não é permitido na lei, nós não podemos estagnar. Então ele vai ser obrigado a reencarnar. Sabe aquela frase, não tem que querer? Precisa evoluir, mas ele está querendo fugir de compromissos. Então ele não tem que querer. Ele desencarna e ele, claro, não vai participar de planejamento reencarnatório nenhum, porque ele nem quer reencarnar. Desencarna e logo ele já é obrigado a reencarnar. São aqueles espíritos que nem mesmo têm consciência do que está acontecendo. Então, desencarnou, já reencarna e a vida segue, porque de qualquer jeito ele vai ter oportunidades. O plano é estruturado para ele, mas não que ele tenha traçado este plano. Nós percebemos desta forma o quanto tudo vai se encaixar na nossa vida. Tudo é perfeito para que todas as pessoas possam se misturar, para que todas as pessoas possam estar envolvidas umas com as outras e todas se aprimorem, todas avancem e evoluam. Na Revista Espírita, em março de 1858, Kardec nos informa que todos os mundos, eles são habitados por seres corporais. E isso vai depender da constituição física de cada mundo. Portanto, nós também já ouvimos e nós podemos estudar isso no livro A Gênese, da constituição física. Então, conforme o mundo é muito material, o corpo físico também vai ser muito material, mas vai desmaterializando conforme este mundo é mais purificado. Também Kardec informa que os habitantes deste mundo serão uns mais, outros menos adiantados que nós, do ponto de vista intelectual, moral, mas também físico. Então, justifica a materialidade do corpo físico. O espaço, ele será povoado de seres inteligentes e invisíveis por nós. Mas esta certeza do povoamento do universo nós temos a partir de bases científicas, ocultas ou patentes, e disso nós podemos lembrar dos diversos livros que são escritos através da parte mediúnica. Então Chico nos trouxe Nosso Lar através de André Luiz, e Erasmo traz Nas Moradas do Pai, falando sobre o mundo espiritual. Mas é claro, existem uma série de outros livros maravilhosos que falam sobre a existência de seres em outros mundos. Os planetas, eles existem habitados, todos os planetas. O mais adiantado de todos eles é
que é um reino do bem e da justiça, morada dos espíritos bons. Júpiter é tão diferente do nosso planeta Terra que a duração da vida é muito maior, podendo chegar a 500 anos. Também o desenvolvimento é muito diferente do nosso, muito mais rápido. A infância dura apenas alguns meses. E nós ainda podemos ler lá na Revista Espírita de que os mundos, eles são tantos como os grãos de areia do oceano. Eliseu Rigonati, também no seu livro O Espiritismo Aplicado, lembra para nós daquele trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que os mundos também podem ser interpretados pelo estado de felicidade dos espíritos, conforme são mais ou menos puros e libertos da matéria. Ele explica que os pensamentos que nós mantemos enquanto estamos encarnados vão determinar o local para onde nós iremos após o nosso desencarne. Portanto, as faixas mentais que nós produzimos com os nossos pensamentos também são regiões do mundo espiritual. De onde nós conseguimos perceber que os pensamentos glorificados e raciocinados são aqueles onde a pessoa só vai pensar no bem da humanidade, fazer tudo com amor, com sinceridade, cheio de virtudes. Ele vai pensar nos bens, mas para a satisfação das comodidades e necessidades da sua família. O seu trabalho será sempre honesto, cheio de virtudes. Estes pensamentos formam faixas luminosas que podem nos encaminhar a regiões felizes. Mas aquelas pessoas que têm pensamentos inferiores, sempre ligados ao mal, ao ódio, ao vício, à vingança, esta pessoa vai estar ligada às faixas sombrias, trevosas. E estas pessoas vão necessitar de reajustes mentais. E é com isso que nós sempre evidenciamos o trabalho do mentor que está na região espiritual, cuidando destas mentes em desequilíbrio, realizando o seu trabalho com um grupo de psicologia. Então vejam o quanto é importante, enquanto estarmos encarnados, cuidarmos dos nossos pensamentos. Mesmo em situações aflitivas, desesperadoras, com tantas notícias ruins, mas nós temos que cuidar dos nossos pensamentos. Nem que para isso tenhamos que fechar os olhos para uma série de coisas. Então Erasmo diz, fechar os olhos é desligar o noticiário e colocar uma música suave no ambiente. É parar de falar com a vizinha que está em desespero. Se você não consegue reverter o assunto para um lado de otimismo e esperança. Então, quando nós não conseguimos levar o bem para outras pessoas, é porque nós não temos o bem dentro de nós. Falta a luz. Então, devemos nos esforçar diariamente para reverter esse padrão mental, porque nós não sabemos quando iremos desencarnar. E talvez não tenha tempo de modificar estes pensamentos, se encaminhando para estas regiões trevosas, necessitando de reajuste mental. Ontem eu escrevi uma carta, né, Maia? E a moça que estava, então, mandando a mensagem para o Erasmo, porque é o Erasmo que traz tudo para mim, só ele, ela disse que ficou em tratamento por 20 anos. Agora ela já está se preparando para auxiliar os grupos de espíritos que estão empenhados com as pessoas depois da Covid-19. Porque são muitas pessoas em desespero mental. São pessoas que estão aflitas, pensando em suicídio, desesperadas. Então estes grupos de espíritos vêm para socorrer, para tentar harmonizar estes pensamentos. Mas ela ficou 20 anos em tratamento. Para que perder tanto tempo se nós sabemos dessas necessidades? Façamos o reajuste enquanto encarnados. E para finalizar, no livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel nos fala para não amaldiçoarmos o planeta que nos acolheu. Porque todos nós teremos bênçãos divinas. Deus não nos colocou neste mundo
como exílio ou prisão, mas como escola regenerativa. Não sejamos um mal no mundo. Deus amou tanto o mundo que ofertou o seu Filho para o mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a indagação de hoje, a reflexão, é exatamente em relação a isso. Quantos de nós está glorificando o planeta? Quantos de nós está iluminando este planeta com pensamentos, palavras e ações, sendo realmente um grupo do bem, ativo a despertar outras pessoas? Os conhecimentos do Evangelho, os conhecimentos da doutrina espírita nos tornam cada vez mais conscientes, confiantes e ativos para desempenharmos as nossas tarefas evolutivas para nós e para as outras pessoas. Eu agradeço pela oportunidade que me foi dada mais uma vez. É um prazer estar com vocês realizando este trabalho. Que Deus abençoe a todos, encarnados e desencarnados desta casa, agradecendo Erasmo por mais este trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus.